PET História. E hoje eu vou entrevistar a professora Iris Cantor, do programa de História, programa de pós-graduação em História da USP. Professora, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Inicialmente, nós vamos te perguntar sobre a sua trajetória, sua formação, sua trajetória na USP. Boa tarde, obrigada, José Otávio. Prazer estar aqui na Universidade Federal de Campina Grande. Eu ingressei no Departamento de História da USP no vestibular de 1982 e me formei em 96. Passei um período, digamos, trabalhando como professora nas escolas de primeiro e segundo grau. Também trabalhei com produção cultural na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo durante 5 anos, com aqueles contratos intermitentes. E depois resolvi fazer o mestrado um pouco tardiamente. Ingressei no mestrado em 1991 somente. Mas como eu tinha sido orientada na iniciação à pesquisa científica pelo professor Fernando Novaes, então na época também foi mais simples voltar para a universidade, e o meu projeto de pesquisa de mestrado foi sobre as festas de posse do primeiro bispo na sede mariana em Minas Gerais. Então, um trabalho que ainda está inédito, mas está disponível na academia, na minha página. E terminando esse trabalho, em 1996, naquela época os mestrados tinham uma duração maior do que tem hoje, e eu ingressei imediatamente no doutorado. Acho que é importante dizer também que no meu mestrado eu tive o apoio de uma bolsa que era na altura concedida pelo SEBRAP, um programa de formação de quadros que eles tinham, e isso me ajudou muito, embora eu também sempre continuei, fazia pesquisa e trabalhava dando aula no ensino já naquela altura, no ensino universitário, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Depois eu fiz o doutorado no período de 2000 não. Você terminou em 2002, né? Terminei em 96, em 97 entrei no doutorado, terminei em 2002. E nesse período tive também um apoio da FAPESP para realizar a pesquisa. Passei também 6 meses em Portugal trabalhando nos arquivos. Tive também uma bolsa sanduíche na Universidade Católica de Louvain, consegui uma bolsa da própria universidade, passei 4 meses lá, trabalhando com bibliografia estrangeira e tal, e defendi o doutorado em agosto de 2002. Em 2013 eu entrei no Departamento de História da Universidade de São Paulo, um concurso para a disciplina de História Ibérica, que não era originalmente meu campo, né, de pesquisa, embora eu sempre fiz História comparada, Brasil e Portugal e Impérios Ibéricos, mas que, digamos, hoje em dia eu considero como uma área-chave para a compreensão, sei lá, da história global, de uma história, né, que leva em conta assim, várias escalas, né, de análise. A sua relação de pesquisa acabou te levando ao interesse pela história e pela cartografia, né? Que leva a gente a pensar em histórias conectadas, né? Leva a pensar em circulação de plantas, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa relação entre história, geografia, cartografia. Bom, o meu doutorado foi sobre a produção historiográfica nas academias criadas no século XVIII, especialmente 2 academias criadas em Salvador em 1724 e a segunda em 1759. Essas 2 academias produziram uma historiografia sobre a América Portuguesa, um pensamento sobre o povoamento, sobre a construção do território, sobre também o tempo, né, o tempo histórico, as relações entre passado, presente e futuro.
E aí eu me deparei com uma espécie de ausência de mapas. Eu queria saber, mas as academias não tinham, digamos, como parte, né, das suas atividades a produção de cartografia, e encontrei justamente algum material sobre isso, mas na época não me debrucei sobre nele. E então, depois do doutorado, comecei justamente a percorrer esse caminho da geografia e da cartografia a partir dos membros que faziam parte especialmente da Academia dos Renascidos, uma figura importante que era um engenheiro militar, o José Antônio Caldas, que tinha um trabalho cartográfico muito importante no século XVIII. Ele era uma figura que nunca estudou fora da Academia da Bahia, da artilharia, que não passou por Lisboa, não passou por Coimbra, formado localmente, que atravessou o Atlântico, fez a cartografia da ilha de São Tomé e Príncipe, e, portanto, digamos, um cartógrafo brasílico, né, natural da Bahia. E as relações com a geografia, entre história e geografia, né, na interpretação do processo de formação, né, da sociedade, do Estado brasileiro, acho que são um dos temas que eu considero mais importantes, né, da nossa historiografia atual. Quer dizer, as fontes cartográficas, elas existem em abundância. Agora, com as novas tecnologias, a gente pode estudá-las de uma maneira mais sistemática, metódica, e reconstruindo, inclusive, né, a partir dos instrumentos de georreferenciamento, metacartografias, né, cartografias temáticas, para espacializar todos os tipos de fenômenos, né? Então, me interesso hoje em dia, sobretudo, por essa chamada cartografia, né, digamos assim, da história pretérita, né? Então, como que você pode construir uma cartografia dos processos sociais, né, usando a cartografia antiga. Porque a cartografia antiga ela não pode ser transposta para uma base contemporânea de maneira linear ou, digamos assim, direta, né? Ela tem que passar por uma série de filtros, né? Essa informação presente na cartografia antiga, ela tem que ser trabalhada, esmiuçada, contextualizada de diferentes ângulos para que ela se torne realmente uma evidência, né? E que ela possa ser, digamos, projetada no mapa atual, no mapa de satélite, por exemplo. Muita gente faz uma cartografia de posição, supondo que, sei lá, a localização de um forte, ou de uma igreja, ou de uma Câmara Municipal, né, no mapa atual bastaria, né, para você ter uma reconstituição do espaço pretérito, mas isso gera, às vezes acaba gerando muitos anacronismos geohistóricos, né? Então, o trabalho, na verdade é um duplo trabalho, um trabalho de análise das fontes antigas e um segundo trabalho que é um trabalho de como passar essa informação das fontes antigas para uma nova base que dê a ver processos históricos sociais. Iris, a gente vive um momento político complicado no Brasil, né? Assim, de desprivilégio da área de história, da área de geografia. Nós temos aqui um grupo de estudos, eu, José Otávio Aguiar e a professora Jussiene Ricarte Apolinário, falando de história, meio ambiente e questões étnicas. E a gente pensa muito naquelas coisas que a gente estuda aqui na universidade, a gente possa disponibilizá-las a extramuros, tá? Até para que, em contato com o que nós fazemos aqui, a sociedade brasileira aprenda a respeitar, a valorizar a sua memória, né? A sua geografia, a sua história, o seu meio ambiente, a ecologia humana dessas relações, né? Fala um pouquinho do que você pensa sobre isso, essa popularização do saber e a utilização do mapa como uma forma de cruzar o processo didático mesmo, para ensino médio fundamental, para sair da universidade, né? História e geografia.
Bom, a pergunta fundamental nos dias de hoje, a gente tem, digamos, a possibilidade, né, de extroverter para a sociedade tudo aquilo que a Universidade Brasileira acumulou, né, nos últimos 20 anos, e eu acho que diante, né, dos novos meios, né, de difusão digital da informação, a gente não pode perder, digamos, esse espaço de interlocução, né, com as gerações mais jovens, porque esse saber acumulado nas universidades, ele tem, digamos, uma densidade, né, que a gente não encontra, né, nas redes assim, sociais e, digamos assim, no mundo mais amplo da internet. Então, eu acho que cabe a nós, professores, pesquisadores da universidade, fazer essa ponte, né, com as escolas públicas, com as escolas privadas, né, trazer os professores também para dentro da universidade, né, estabelecer uma relação realmente de maior convívio, né, porque eu acho que o Brasil teve nos últimos, pelo menos 15 anos, uma política, né, de extroversão, né, da produção universitária através do patrocínio da CAPES, do CNPq, que é revolucionário, né, que é pioneira em termos mundiais. O fato de a gente ter um banco de teses, né, aberto, coisa que não acontece nas universidades americanas ou norte-americanas, ou mesmo nas universidades europeias. Agora, mais recentemente, algumas universidades ibéricas também estão disponibilizando suas teses, mas são repertórios muito fechados, né? As universidades norte-americanas muito ciosas na sua própria produção, enfim. E nós aqui tivemos na verdade, produção científica voltada, né, para a esfera pública, né? E o fato de que isso seja agora, né, encontre uma linguagem mais, eu diria, didática, né, mais amigável, é um desafio para a nossa geração. Então, eu acho que, e no caso da cartografia, né, a cartografia se presta a ser justamente esse artefato de comunicação, né? Ela é um meio e ela é a mensagem, né? Todos nós nos sentimos convidados a nos situar de alguma forma, né, no tempo e no espaço. A cartografia nos ajuda a isso. A cartografia histórica é mais uma camada, né, nesse processo de autolocalização, né, de autoconhecimento também. Então, uma cartografia histórica permite uma espécie de regressão, né, entre o presente e o passado, e por isso ela é um instrumento de intervenção, de ação, de transformação. Que mensagem você deixaria para os nossos alunos, as pessoas que estão começando a estudar história, né? Os que querem estudar história, bem-vindos, e eu acho que a história do Brasil é realmente algo que ainda, durante os próximos muitos anos e gerações, vai constituir um desafio para todos nós. E é uma obra coletiva, aberta, e o passado é tão indeterminado como o futuro, né? Isso a gente tem que ter sempre em mente. Então, cada descoberta documental, mesmo em termos, digamos, de análise, né, é uma alegria poder contribuir com alguma coisa para o entendimento, né, da nossa formação, então, como nação, sobretudo, né? Porque eu acho que o que está em jogo hoje em dia, né, é a consolidação da nossa sociedade enquanto um ente nacional. Né? Obrigado, Iris. Muito obrigado aos ouvintes. Eu sou José Otávio Aguiar, do canal PET História.